Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, João Lourenço e a síndrome do homem vitalício e do poder eterno. Tudo isso e muito mais te acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Já quer se perpetuar no poder, infelizmente, mano. Esses são os comunistas. Esse é o MPLA, infelizmente. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Então, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! João Lourenço e a síndrome do homem vitalício e do poder eterno. Tá entendendo? J Privado, como assim, hein? Olha aqui. Segundo escreve aqui o valor econômico, a forma como terminaram os 38 anos de governação ou de desgoverno de José Eduardo Santos em condições normais deveria servir de aprendizagem para qualquer humano sensato. A lição de fundo é tão simples quanto esta. Nos regimes autocráticos, a construção do homem forte não passa de uma ilusão incitada pela síndrome do poder vitalício. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. E quem padece dos sintomas do poder eterno, via de regra, alimenta-se de outra paranoia não menos perigosa. Vê-se como uma espécie distinta dos seus pares terráqueos, porque se sente infectado pelo vírus do homem vitalício. Embriagados pelos aplausos indefectíveis e oportunísticos da camarilha, os autocratas chegam ao ponto de se esquecer que não são nem uma coisa nem outra. Nem extraterrestres vitalícios nem eternamente poderosos, salvo quando morrem na cadeira. Mas a segunda afirmação também, muitas vezes, se revela falaciosa. Não faltam registros de autocratas que morreram no poder, mas cujo legado acabou varrido e depositado num caixote de lixo em 24 horas. Historiador de formação, como se sabe, João Lourenço faz tudo menos aplicar as aprendizagens históricas que adquiriu na escola e na vida. Uma verdadeira ode ao caos, a sua governação é uma metáfora pura à jornada do homem infectado pela síndrome do humano vitalício e do poder eterno. É um homem despreocupado, como se os comandos do futuro estivessem sob seu livre-arbítrio e pleno controlo. Só assim se compreende o desprezo indisfarçável que tem pelos angolanos. Só desta forma se percebe o desinteresse genuíno em promover transformações que limpem a atmosfera pesada e poluída em que os angolanos respiram. Só assim para ignorar todas as vozes que lhe dizem o contrário do que vê e do que pensa. Raul Araújo, Luzia Sebastião e Carlos Magalhães são 3 juízes jubilados do Tribunal Constitucional. Sérgio Raimundo é dos advogados e penalistas mais respeitados do país, conhecido pela sua intransigente honestidade intelectual. Os 4 dizem a mesma coisa ao presidente. A justiça está na lama, está falida. Os tribunais superiores não dão o exemplo. Ou melhor, dão-no no sentido da destruição total da justiça, logo do Estado que se pretende democrático de direito. Tão demonstrativo disto, está hoje instalada uma luta, em terreno plano, entre o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo. O Supremo desvaloriza decisões do Constitucional, a instância de último recurso. Ridiculariza-o, coloca em causa a sua serventia e o Constitucional aparentemente não tem mecanismos de defesa. A sociedade reage que as ordens para a desordem partem do Presidente. Todavia, o Presidente não reage. Não dá respostas. Não ouve. Pelo contrário, vê em todos que lhe apontam os erros, como o próprio lhe chamou, a resistência organizada. Entretanto, a história é também uma sádica construção de ironias. Talvez não esteja tão longe assim o dia em que o Presidente descobrirá que a resistência organizada sempre foi, na verdade, a sua principal aliada. Nessa hora, o Presidente não terá poder para resistir às provas de que se entreteve por década a destruir grupos empresariais para substituí-los por outros da sua conveniência. Não poderá refutar as provas públicas de que, na sua era, empresários que dormiram como donos de cantinas, acordaram com verdadeiros conglomerados empresariais, com operações em setores incontáveis da economia. Não poderá negar que aprofundou as desigualdades, que atrasou ainda mais o processo de democratização e que arrasou as liberdades. Não terá como contestar que destruiu por inteiro os sonhos de, pelo menos, 2 gerações completas. Mais especificamente da que se encontrava na casa dos 20 anos e dos que perfilavam na faixa dos 30 anos, quando chegou ao poder. Porque os dos 20 anos atravessaram uma década pelo deserto e chegaram aos 30 desempregados. Logo, cada vez, com menos possibilidades de serem empregados. Porque os dos 30 anos percorreram uma década desempregados e, chegados aos 40, tornaram-se velhos demais para merecerem uma primeira oportunidade.
O presidente não terá argumentos para contrariar as acusações de que causou um exedo monumental e fez mais por si e pelos seus próximos do que fez por Angola. Como dissemos lá atrás, por ironia, a resistência organizada ainda pode vir a revelar-se que sempre foi o seu principal aliado. Daltónica e gravemente afetada pela anosmia, a perda do olfato, a camarilha que suporta João Lourenço não sente senão o cheiro do dinheiro. E o dinheiro muda de lado tão depressa quanto se desmorona o homem vitalício que cai em desgraça. É assim nas autocracias. Não há escapatória. Valor econômico. E a família, aí vem o Antônio Mussumari, um bajulador do MPLA, que não sei se pensa que está em que mundo, diz assim o seguinte: o terceiro mandato do presidente Kim Jong-un precisa-se. Nem escrevendo, camaradas membros do Comitê Central do MPLA, temos de ter coragem política de debater internamente sem tabus sobre um terceiro mandato do presidente João Lourenço. Mano, eu fiquei com tanta repulsa desse artigo que eu falei, mano, não vou ler. Tá entendendo? Não vou ler, mas vocês vão ter que ouvir. Ou escutem só o que esse Baju disse, mano. O MPLA é um partido maduro, que conseguiu manter a integridade do país, a união dos angolanos em momentos difíceis e hoje mais do que nunca está a preservar as conquistas alcançadas e tem estado a trabalhar para uma Angola melhor. Não podemos adiar o assunto do terceiro mandato ad aeternum. Ou só decidirmos lá para frente, quando estiver a faltar alguns meses para eleições gerais como aconteceu com a Frelimo. Seria um erro crasso e grave. Faço parte dos militantes do MPLA e de angolanos que defendem a permanência do presidente João Lourenço no poder. Tenho consciência do que isso representa para o país e para o partido. Camaradas membros do Comitê Central do Partido, vamos analisar o país com olhos de ver, de forma desapaixonada, franca e aberta. Há dificuldades, sim, não devemos tapar o sol com a peneira. Em que parte do mundo onde tudo é perfeito? Não há documentos imutáveis. A Constituição da República de Angola aprovada em 2010 que sofreu uma revisão constitucional parcial e os estatutos do MPLA aprovados em 2021 podem sim ser adaptados à realidade atual. Por que não? Nos 7 anos do mandato do presidente João Lourenço, apesar das adversidades que a conjuntura lhe impôs, tanto externa como interna manteve-se firme e continuou a fazer aquilo a que se predispôs a quando do início do seu primeiro mandato em 2017. Reformar o país. Terceiro mandato precisa. Sim, é importante, e é bom para Angola que o atual Presidente da República permaneça à frente dos destinos do país e do partido, para continuar com o trabalho que iniciou em 2017. Temos defendido e voltamos a reafirmar que 10 anos é muito pouco para erguer o país, tirar da situação em que se encontra, vá. Quem começa uma obra, apesar das intempéries que possam surgir durante o seu percurso, deve ter a oportunidade de a concluir. Não é aconselhável a meio do caminho mudar-se o comandante do navio antes deste chegar ao seu destino. Quantos anos o presidente Kagame está a poder? Pode-se falar do Ruanda como se quiser, mas aquele país africano tem os níveis de desenvolvimento que tem porque o povo ruandês não mudou de líder como se estivesse a trocar de camisas. O presidente Kagame não conseguiria fazer do Ruanda o que é hoje em 10 anos. Está há mais 20 anos no poder. Estamos há 2 anos e 7 meses para as eleições gerais, chegou a hora do MPLA discutir o terceiro mandato para o presidente João Lourenço. O facto de termos perdido em 2022 a maioria qualificada que detínhamos na Assembleia Nacional desde 2008, não é um fator impeditivo para que o partido dê passos para uma revisão total da Constituição. Em política como na vida é preciso fazer concessões. Quem dá espera receber. Terceiro mandato precisa-se. Asterisco Antônio Mussumari, membro do Comitê Provincial do MPLA na Lunda Norte. E a família, vocês ouviram, então é basicamente isso. Jota Privado, o que tens a dizer? Eu volto a reiterar aqui o que eu já tenho dito, tá entendendo? O João Lourenço, ele tá pensando que vai ficar 38 anos no poder também, não vai ficar. E outra, quando o João Lourenço sair, vai ter o mesmo destino que o José Eduardo Santos. Ah, mas por que você fala isso, Jota Privado? Porque, mano, no MPLA todos são falsos. Infelizmente. Eu poderia estar aqui dizendo outra coisa, mas não posso. Todos são falsos. Todos são falsos. Infelizmente. Tá entendendo? É basicamente isso. Ele terá o mesmo destino. Ele terá o mesmo destino. Porque o comunismo, mano, é só vocês irem pegar a história do próprio Stalin, o que fez com o amigo dele, mano. O amigo dele. Tá entendendo? Então, eles são criados dessa maneira no comunismo e eles agem do mesmo jeito. E o J Privado na casa, One Love, tamo juntos. One Love.